Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast E Depois, esse podcast que a gente ama assistir, porque a gente está aqui vendo histórias reais de mulheres reais que trazem pra gente um ponto de vista que só elas sabem e, lógico, para poder inspirar vocês também. Hoje estou aqui comigo uma mulher empreendedora que passou por uma transição de carreira, que teve o universo dela totalmente modificado quando ela entendeu que se posicionar é importante, tanto na vida pessoal, profissional e espiritual. Rebeca Alves! Oi, gente! Rebeca, obrigada por ter vindo. Obrigada É muito a você. importante para mim quando eu vejo que pessoas como você têm esse potencial tão grande de poder inspirar outras pessoas. E hoje, antes da gente poder falar realmente sobre todo esse processo que você viveu, eu queria muito que você falasse para mim, quem é Rebeca? Me fale quais são seus pronomes. Me conte aí um pouquinho sobre você. Quero muito entender, que as pessoas também entendam, né? Antes da gente poder entrar nesse assunto, quem é você? Oi, gente. Eu sou Rebeca, agora Alves. Né? Agora Alves. Recém-casada. Eu me formei em arquitetura em 2021 e fiz uma transição de carreira para social media, para o marketing, que eu me apaixonei. Eu estava perto de formar e me apaixonei pelo marketing. Mas, além de profissionalmente, né? Quem é Rebeca? Eu acho que o meu melhor título e como eu posso responder quem eu sou filha de Deus. Eu tenho certeza. É o título que eu mais me orgulho em ter, em ser e em pertencer à família de Cristo. Ai, que bom, Rebeca, que felicidade, é tão bom poder ter mulheres cristãs também aqui comigo, né, que cultuam do mesmo Deus que eu cultuo, e é tão gratificante para mim. Mas me conte, já que você falou dessa transição de carreira, essa área da arquitetura que você estava como arquiteta, formou realmente em arquitetura, como que foi para você lidar com esse processo de ser arquiteta? Foi bom para você esse processo? Conte pra gente como é que foi esse processo, né, realmente desses 5 anos cursando arquitetura. Foi maravilhoso. Eu escolhi essa faculdade, essa profissão na época. Eu tinha 16 anos ali, para 17, quando eu formei na escola. E eu sempre quis fazer moda. Não tinha, assim, quer dizer, tem um pouco a ver. Eu acho que a arquiteta precisa estar por dentro do que está na moda. E é uma arte também. Então, eu queria fazer moda e dança. Meu Deus. Aí, como eu achei muito inviável aqui em Salvador, principalmente, minha mãe, enfim, meus pais, a gente achou que a arquitetura seria ali o intermédio, né? E aí eu lembro que eu entrei na arquitetura e eu me apaixonei mesmo. Eu era apaixonada por arquitetura. E as primeiras matérias, eu era louca pela matéria de maquete. Nossa, gente, eu não era não, hein? Eu era, porque eu sempre gostei de trabalhos artesanais, manuais. Massa. Então, eu amei. E eu também queria focar mais na decoração. Então, minhas professoras sempre diziam, Rebeca, você é designer de interiores, você vai focar nisso. Que coisa. E aí eu falei, então tá. Só que aí, quando chegou assim, perto do final, eu formei em 5 anos e meio, porque eu pedi para atrasar o TCC e tava na pandemia. Quando tava perto do final, não tem como eu falar dessa transição sem falar da igreja, porque eu tava servindo na igreja e eu comecei a servir na mídia da igreja. E foi isso que despertou esse dom, que eu nem sabia que eu tinha esse dom de fazer arte, de fazer vídeos, né, de dirigir culto, enfim, de ser mais comunicativa, porque eu tinha muita vergonha, inclusive, de apresentar trabalho na faculdade, era horrível. E uma coisa foi complementando a outra, a igreja me ajudou a aflorar isso. E até minhas apresentações melhoraram muito. Nossa, depois que eu comecei a dirigir culto, me apresentar na igreja, que eu era do Ministério de Dança. E aí o Ministério da Mídia da igreja, tá, gente? Foi o que me ajudou a fazer essa transição de paixão, né? Eu amo os dois, gente. Eu ainda amo arquitetura. Eu só não segui na área como profissional. Mas eu amo arquitetura, eu amo decoração. Eu vou até para os eventos, quando tem aqui Casacô, essas coisas, eu vou nos eventos. E aí eu sempre amei, mas eu fiz essa transição de arquitetura para marketing. Mas como é que foi para você e para as pessoas que estavam ao seu redor? Como foi que elas
entenderam isso junto com você? Como é que as pessoas lidaram com essa transição? Para mim, no meu íntimo, foi muito difícil. Porque eu acho que, principalmente os nossos pais, quando eles nos colocam numa faculdade, existe ali um depositar de expectativas na gente. Então, a minha família esperava que eu formasse isso e fosse uma grande arquiteta, porque, desculpa, mas eu tenho muito bom gosto. Também. Então, existia uma expectativa, meus tios, enfim, a família esperava uma arquiteta. Então, eu, na minha cabeça, eu só poderia ser arquiteta, eu não poderia ser mais nada. Então, no meu íntimo, quando eu comecei a ter essa transição, foi muito difícil, muito difícil. Eu me sentia muito mal, eu sentia essa pressão, assim. Não era uma cobrança e uma pressão direta, mas indiretamente eu sabia que existia ali, até pela quantidade de esforço que eles também depositaram em mim na faculdade, para não ficar como se fosse um esforço jogado fora, né? Enfim. Então, para mim foi muito difícil, mas eu conversei com os meus pais, com a minha família. Eu falei, eu amo o marketing, eu amo essa coisa da mídia, da rede social, assim, muito mais além da rede social, o corpo a corpo, né? O dia a dia do trabalho, ensaios de fotografia, vídeo, campanhas, enfim, eu sou apaixonada por isso, por publicidade. E aí eles falaram, Rebeca, se forme, minha filha. Por favor, Se faça forme, isso, por pelo menos. favor. E depois você segue o que você quer. Mas assim, meus amigos da faculdade também, eu lembro que ficaram indignados alguns, assim, você é louca! Você não vai fazer isso. Mas eu também acho, e até pode ser até um problema ou uma questão para outras pessoas que vão estar assistindo. Eu tinha muitas inseguranças, Carol, na época da faculdade. Eu tive as Quais? minhas limitações de matéria mesmo e de coisas assim. E aí eu também botei muito na minha cabeça que eu não ia ser capaz. E hoje tudo bem, ok, mas foi difícil para mim porque eu não me sentia capaz também, até de ser uma arquiteta. Eu mesma coloquei muitos empecilhos em mim, sabe? E existe uma responsabilidade tão grande de quando a arquitetura é uma responsabilidade grande. Não que a gente não tenha essa Sim. responsabilidade na nossa área, mas a arquitetura a gente lida com sonhos, né? Isso que eu ia falar, a gente está lidando com um sonho. É uma É casa que vai ser sonho. construída para uma família, É. é um lar, enfim. É um empreendimento para um empresário que sonhou, que, enfim, que lutou com aquilo. Então, eu fiquei muito insegura quando chegou algumas matérias até da maquete 3D. Quando foi para essa área da tecnologia, eu não sou muito boa nisso. Então, eu fiquei muito insegura. Eu acho que... Tanto que minha mãe falava... minha filha, você tá se auto-sabotando, você é capaz. Mas eu falei, mãe, eu posso até ser. Porque ao mesmo tempo que eu me auto-sabotei, eu acho, eu também sou muito determinada. Eu tenho certeza que se eu botasse aquilo como foco, eu ia conseguir. Mas eu realmente não estava afim de percorrer esse caminho e lutar essa guerra, sabe? E, na verdade, são escolhas, né? A gente São faz escolhas. a gente escolhe coisas e somos responsáveis por essas escolhas. Hoje e sempre, na verdade, eu dizia para meus pais, né? Eu amo arquitetura. Eu sempre amei arquitetura. Eu me apaixonei pela arquitetura sendo aluna. Sim. Então, os primeiros semestres sempre foram uma delícia fazer. Foi. As matérias gostosas demais, sabe? E aí, o que a gente estava comentando anteriormente, mas eu vou comentar aqui com vocês, é que quando eu me envolvi na arquitetura, mas eu ainda estava trabalhando de forma externa, e o trabalho e a faculdade, nesses dois mundos eu conseguia me envolver. Então eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa às vezes meia-noite. Então eu chegava do trabalho meia-noite. Então isso, para mim, aquele círculo não estava mais funcionando. E aí sim começou a vir coisas ruins na cabeça de, meu Deus, eu não vou conseguir, as coisas vão dar errado, eu não vou ser capaz. Então são vários sentimentos que a gente tem só por causa do meio ali, né? Do que a gente está vivendo. E da de rotina, né? pessoas, Do dia a dia, né? as Porque pessoas. as pessoas também, de certa forma, influenciam. Influenciam né? muito. É uma fase também que eu entrei muito nova na faculdade. Você né? entrou nova. Acredito que você também. Eu entrei com 20. Então, assim, tá tudo sendo. Tá Tudo tudo sendo novo. estruturado ali, eu acho, dentro da gente, né? Isso. Saindo da adolescência, essa Isso. transição pra vida adulta, você é mulher, você Isso. é responsável por você. Agora na escola, agora é faculdade, você tem que levar a sério, é sua profissão. Então,
É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. E aí a gente... a escolha que a gente teve nesse propósito que a gente realmente fala assim, poxa, eu mereço viver uma vida que eu ame viver. Exato. Qual é a vida, Carol, que você ama viver? É. O que que você realmente gosta de fazer? E como foi que eu descobri fotografia? Na igreja. Sério? Juro. Ai, Olha só, gente. né? Que Jesus, né, menina? Então, dentro da É um lugar igreja... que onde é despertado muitos dons Muitos! que a gente não conhece, Isso, né? exatamente. E aflorou dentro de mim. Então, foi ali, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. E aí, aquele incômodo, né? Dentro de mim. E quando eu falei para os meus pais que eu ia fazer isso, que eu ia começar a apostar nisso, eu não deixei a arquitetura. Eu continuei trabalhando como arquiteta durante 1 ano e pouquinho. E dentro desse ano, 1 ano e pouco, eu trabalhando como arquiteta, eu comecei a trabalhar como fotógrafa. Sim. E nesse vínculo da fotografia com a arquitetura, eu falei, meu Deus, que massa fazer o que eu faço. Que massa que eu tô fazendo. E eu acho aqui. que, assim, são duas profissões que até têm relação. Se interligam O total. arquiteto, ele tem um olhar artístico Isso, para exatamente. foto. O fotógrafo precisa ter um olhar para as arquiteturas, Pros pras artes, ângulos. pros ângulos. Então, assim, uma coisa conversa com a outra, né? Conversa. E foi o meu diferencial, ser arquiteta. Exatamente. E eu comecei a criar cenários em 3D Sim. para que as minhas clientes pudessem ver como é que ficaria esse cenário. Então, foi o meu Massa. diferencial no mercado, aqui em Salvador na época. E aí eu falei assim, poxa, que incrível poder fazer isso. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha... Ai, cara, você arquitetou essa escolha toda? Não teve isso, mas eu tive consciência do que eu estava fazendo. Então, eu acredito também que, da sua parte, deve ter tido essa consciência, né? Dessa escolha da mídia, realmente. Sim, eu também tive. Eu formei em arquitetura e eu tentei, gente. Houve tentativa. Eu fui sócia de uma amiga minha, Camila. Beijo, amiga. Vou dar uma assistir. Eu fui sócia dela, a gente tentou fechar um escritório, enfim. Eu tentei com ela. Eu também acho que o que me atrapalhou um pouco foi que eu também não tive um estágio bom, assim, né? Eu acho que é muito importante, inclusive para quem está estudando, seja qual área for, buscar um estágio que esteja alinhado com você quer atuar na sua profissão. Eu não tive, então eu acho que isso também me desestimulou. Sim. Mas eu tentei, né? Eu peguei projetos também individuais, alguns foram efetivados, aconteceram. E, enfim, outros não, mas eu tentei, né? Eu acho que eu tentei. Na tentativa, mas tentativa. É importante também a gente frisar isso, né? Porque a gente não somente desistiu de uma área, ai meu Deus, houve uma desistência, mas foi uma desistência assim de, poxa, eu fiz o que eu fiz, tenho orgulho do que eu fiz. Exatamente. Desses 5 anos que eu percorri durante a faculdade, desse ano que eu percorri pós-faculdade. Entender realmente que se houve essa tentativa é porque você realmente insistiu, Sim. sabe? Houve essa insistência de fazer dar certo. Mas que essa desistência deu isso aqui. Né? Exatamente, deu isso aqui. E olha que delícia, né? Tá aqui que hoje delícia. Falando sobre isso. E eu não sabia que você era formada em arquitetura, então tudo interligado. Interligadíssimo. Agora me diga uma coisa. Quando a gente vai agora para a área, né, da vida pessoal, eu vejo que você tinha um pouco ali de... você estava na rede social. Então, como eram as suas postagens na rede social antes de você estar no digital profissionalmente? Você postava o quê? Dia a dia? Ou seu dia? Me conte como é que era isso. Eu postava o meu dia a dia, eu postava rotina, eu até fazia receita. Eu buscava consumir aquilo que estava na onda, né, do momento. Para entender e trazer para mim o que é que vai conversar com quem eu sou, porque eu acho que a rede social você tem que, não é para você copiar e tentar ser o que você não é, porque você não vai sustentar isso, né? É entender o mercado, entender o que está acontecendo e o que é que vai funcionar para mim. Acho que todo mundo tem que fazer essa pergunta, quem quiser iniciar no digital. E eu fazia isso, eu postava muitos eventos da igreja, gente, porque eu vivia em eventos da igreja, minha vida era igreja. Mas olha, cara, eu nem tinha te contado isso, mas o que fez eu entender e me posicionar na digital foi um erro exposto meu. Foi um pecado, assim, meu, exposto. Foi. Conte-nos. Eu postava
tudo, enfim, mas eu estava ali na igreja e eu ainda tinha algumas atitudes que não condiziam com o que eu vivia. E eu, antes de ir para a igreja, eu gostava muito de festa. Uhum. Então eu gostava muito de carnaval. Sim. Aí eu fui para o carnaval, sendo que eu já estava na igreja, eu já participava de ministérios na igreja, de dança, enfim. E eu fui pro carnaval e postei. Eu fui pro camarote e postei, porque eu era assim, meio Alice, tá? Minha mãe, inclusive, me chama de Alice. É porque, assim, é como a gente tava conversando. Eu sou muito transparente, gente. Então, pra mim, não tinha problema nenhum eu postar. Que eu tava no carnaval. E no outro dia eu tava na igreja. Era tipo isso, entendeu? Nossa, Rebeca. Então, eu tava no camarote e eu postei todo o percurso, enfim. Depois, aí foi parecido com o que aconteceu recente, que a gente vai chegar lá. Eu dormi, né? Aconteceu tudo, eu dormi. Quando eu acordo, meu celular, meu direct cheio de mensagem. Rebeca, o que você tá fazendo no carnaval? Você não era crente? E que não sei o quê. Gente, a minha vergonha, eu queria me enfiar num buraco, assim. Meu Deus, Rebeca. Eu liguei pro meu pastor. Desesperada. Meu Deus. Eu tenho pena do meu pastor. Meu Deus. Pastor, olha, quando eu fiz isso. Quer que eu faça? Ele, Rebeca, vá orar, minha filha. Vá orar. Porque esse não era ambiente para você mais. Então você tem que orar, você tem que buscar a direção do Senhor. E aí eu fui orar, me humilhei mesmo, chorei muito, me arrependi demais, amargamente. Porque eu não tinha ciência que, assim, as pessoas se inspiravam em mim, de alguma forma. Na minha fé, eu não tinha ciência nenhuma, Carol, disso, nenhuma. E isso serviu para me alertar, para me ajudar a me posicionar com a minha fé, entendeu? E aí Deus, muito, né, como ele é, ele falou, você não postou que você estava no carnaval? Agora você vai fazer um vídeo falando que você se arrependeu. O quê? Foi, falando que você se arrependeu. Conte tudo, exatamente do jeito que aconteceu, você vai contar. E aí, eu acho que tá lá ainda no meu perfil, mas é lá embaixo, gente, porque tem tanto tempo isso. Eu fiz uma série de vídeos, porque eu falo demais e não deu pra ser em um só. E aí eu falei mesmo tudo que aconteceu, como eu tava me sentindo, que eu fiquei muito triste, arrependida e que eu não tinha ciência de que as pessoas se inspiravam, né, de alguma forma. E a partir disso, aí fui mudando, né, a rede social foi mudando, eu fui entendendo, meu propósito aqui não é acordar e mostrar que eu tô na academia. Não que isso seja ruim, mas assim, naquele momento não era. Não é acordar e mostrar só uma receita, o meu dia a dia. É falar da palavra de Deus. Entende? Eu preciso propagar o evangelho aonde eu estiver, seja presencialmente, seja online. E a rede social é para isso, gente. Não para acontecer o que está acontecendo. As pessoas destilarem ódio na vida do outro, palavras de maldição e negativas. É para a gente também pegar esse meio que o homem nos ajudou, né, a ter com a inteligência e usar para propagar o evangelho. E aí Deus começou a me direcionar nesse caminho. Eu lembro que eu comecei a falar mais, a gravar vídeos de devocionais. Eu fiz semanas de lives com convidados diferentes sobre propósito, vários temas, relacionamento, profissão. Convidados que eu nem conhecia presencialmente, inclusive eu na cara de pau fui, convidei, a pessoa aceitou. E foi muito legal. Eu amava essa fase, gente. E aí eu amei isso tudo, continuei fazendo, mas aí a vida vai mudando, né? Como você falou, profissionalmente, nossa correria. Eu comecei a não postar tanto. Eu comecei a ficar mais quietinha, assim, na rede social. Mas vira e mexe, eu tentava postar, porque eu gosto, eu sempre gostei. Desde que eu nasci, aparecia uma câmera na minha frente, eu já tava assim. Então eu sou essa mulher mais exibida mesmo, não tenho vergonha de ser eu. Não tenho vergonha de ser assim. Me dou muito bem em frente às câmeras, não tenho problema com ela é minha amiga. É isso? Então, perfeito. Tudo bem. E vivendo tudo isso, né? Você acabou entendendo o seu propósito ali a partir do erro que aconteceu. E foi um erro que foi, inclusive, justificado, porque já existe justificativa em nós, né? Então, ele nos justifica o tempo todo. Então, eu vejo o quanto isso é bom. O erro que acontece é para que ele não aconteça mais, porque a gente já tem essa consciência desse erro. E o quanto é bom, né? O quanto é bom a gente ter essa noção e você falar sobre isso. Falar que aconteceu um erro e eu fui sim justificar porque eu acabei postando na rede social. Foi uma forma de posicionamento. Isso. Então você acabou se posicionando através... Na época eu nem sabia o que era isso. O que era, mas houve, mas né? Aconteceu. Mas houve esse posicionamento. E aí o que é que eu venho agora? Mais de 13
milhões de visualizações em um vídeo onde você estava mostrando o dia a dia de como era algo voltado para a sua vida de casada, no seu momento de casamento, um momento feliz, um momento que as pessoas deveriam estar te trazendo felicitações, um momento que as pessoas deveriam estar ali olhando você como uma mulher, meu Deus, ela está se casando. E mais de 13 milhões de visualizações, mais de 20 mil comentários, destilando ódio. Lógico que existiu ali uma parte trazendo coisas boas para você, acredito que abriu muitas portas, mas eu quero que você fale pra gente. Eu sei que é um momento delicado, mas eu quero muito que você fale, porque eu tenho certeza que quando você falar sobre isso, as pessoas vão entender que sim, existe um preço de se posicionar. Existe um preço de você aparecer na rede social. E o que a gente é capaz de aceitar a partir desse posicionar? E eu queria muito que você falasse pra gente o que era esse conteúdo e o que realmente repercutiu na sua vida. Vou até respirar. Respira um pouquinho aí. O meu casamento aconteceu em novembro do ano passado. E eu tinha planejado fazer o diário da noiva. Postar as coisas do casamento conforme estavam acontecendo. Tá. Claramente eu não consegui, porque uma noiva, ela não consegue fazer tudo. Uhum. Eu sou social media, aí eu digo que eu queria ter uma pra mim. Pra você, não pra eu conseguir postar a minha vida, e eu não consigo ali full time. E até eu fiquei triste, Carol. Eu lembro que eu fiquei muito triste, você acredita? Porque eu falei, eu queria tanto compartilhar esse momento tão feliz da minha vida. Eu sei que tem seguidores que me viram pequena, que me conhecem há anos, que viram todas as minhas decepções, porque eu mostrava tudo. Viram eu cair, viram eu levantar várias vezes, e agora eu tô realizando um sonho, que é o meu casamento, que constitui a minha família. E eu queria mostrar passo a passo, eu queria poder postar. E aí eu fiquei triste, enfim, não deu pra postar. Eu falei, então eu vou postar depois. E aí eu tinha planejado todos os posts, né, do Diário da Noiva, com os fornecedores, enfim, eu fui muito abençoada. Nossa. Então eu quero honrar essas pessoas, divulgando, compartilhando, e aí eu fui montando isso. Intercalando com os episódios do Diário da Noiva. Inclusive, licença, vão lá. Vão lá, pelo amor de Deus. Vão lá, porque tá massa, ainda falta um bocado pra eu postar. Eu fui postando os momentos do casamento, os vídeos, as fotos, e aí aquele vídeo, que foi o vídeo que viralizou, eu tô no carro, ansiosíssima pra entrar na igreja, esperando o meu olho ali, aquele semblante, eu olho pra ele e eu sinto tudo de novo quando eu vejo aquele vídeo. Pra casar com o homem da minha vida, o homem que eu sempre orei, que eu costumo dizer que eu não merecia ele. Deus foi muito bom, que a presença do meu marido na minha vida, eu sinto a graça de Deus por mim, a misericórdia, porque ele é maravilhoso, ele é uma bênção na minha vida. Então eu tava ali, eu vou realizar o meu sonho, e aí eu tava meio assim, meio lunática também. É verdade, eu tô aqui, eu vou casar. E aí eu posto esse vídeo com um áudio, inclusive, que não era um áudio viral, era um áudio super antigo, porque eu tinha salvado várias referências. Não foi um áudio viral, foi um áudio super antigo. Que diz que Deus sabe o seu nome, Deus sabe o meu nome, entendeu? Eu lembro que era entre tantas estrelas, alguma coisa assim. Deus, ele sabe o seu nome, enfim, ele sabe o que vai acontecer na sua vida, ele tem um propósito para sua vida, ele sabe o tempo determinado. E aí eu postei, aí eu dormi novamente, né? Eu dormi, eu e meus cochilo. Eu dormi, e quando eu acordei, foi assim. Eu lembro que teve o primeiro comentário. Gengivona. Aí eu apaguei, foi uma mulher. Eu apaguei, eu excluí, pra ninguém ver. Então eu pensei, vou apagar pra ninguém ver, né? Que é isso. Fora isso, eu tinha os comentários só de pessoas que realmente me conheciam. Ao longo do dia, foi no feriado da Semana Santa. Eu lembro que eu fui almoçar na casa da minha mãe, enfim. Carol, foi maluquice. Meu Deus. Quando eu olho aí, meu marido, Rebeca, você viu o seu vídeo? Eu falei, o que aconteceu? Ele amou quanto comentário. Aí eu abri. Aí quando eu abri, eu falei, o que é isso? Aí já tava com, acho que 11 mil, porque chegou em milhões, tá em milhões, mas tava 11 mil visualizações, sei lá, 10 mil comentários, não lembro os números, foi tudo muito rápido. Aí eu falei, né, viralizei, mas o que aconteceu? Né? Aí eu fui ver os comentários, e aí... Ai, meu Deus.
qual foi a primeira sensação? Eu fiquei muito assustada. Eu fiquei assustada. Primeiro com o tipo de comentário, realmente, assim, falando da minha gengiva, do meu sorriso, que foi algo que hoje não me afeta mais, mas na minha adolescência já me afetou muito. Eu tinha, assim, essa coisa é a época que você está se formando ali, Deus está estruturando você como mulher, como pessoa. Eu tinha as minhas inseguranças, e eu lembro que quando eu era adolescente, e depois que eu tive essa questão, esse caminho com o evangelho, eu fui conhecendo a Jesus, e ele foi me apresentando a mim, quem eu sou, eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou quem Deus diz que eu sou. E aí eu lembro que eu comecei a pensar assim, tem pessoas que vai criticar você, sempre. Mas tem pessoas que vai conseguir ver beleza em você. E isso não é sobre beleza, é meio contraditório, é sobre beleza interior. E sempre aconteceu isso. As pessoas olhavam e falavam do meu sorriso. Ah, você tem que botar aparelho. Ah, você tem que ajeitar isso. Você tem que fazer. E tinha pessoas que nem me conheciam, juro pra vocês. Que me via na rua, assim. Aí falava, menina, que sorriso lindo você tem. Nossa. Que luz que você transparece com seu sorriso. Sabe? Que alegria. E tal. E aí eu falei, oh Deus, quer saber? Eu vou escolher quem eu vou ouvir, o que é que eu vou guardar no meu coração. Eu vou escolher esses comentários aqui, tá? Foram os frutos que esse vídeo deu de positivo. E eu pensei que eu iria continuar fazendo o que eu sempre faço na minha vida. Que é não focar nas críticas, um parênteses, nas críticas que não são construtivas. Porque existem críticas que são para te fazer crescer e essas a gente precisa ouvir. Né, as críticas e conselhos, mas as que não são, a gente ignora, segue a vida, né, e acabou. E eu fiz isso, entendeu? Que bênção. Fiz isso. Nós não estamos preparadas para bombar no Instagram. Não tem como, e a gente nunca sabe o que a gente vai sentir, né? E quando a gente lida com essa repercussão tão grande, foi muito grande essa repercussão, muito grande, não foi 10 mil views, não foram 20 mil views, foram 13 milhões de views, então, e continua crescendo, né? E continua crescendo. O que você tira de ensinamento disso? Do percalço que aconteceu, porque você voltou no tempo? Em algum momento você voltou lá atrás com o que você sentia na adolescência? Eu acho que eu passei nesse lugar. Porque acaba que eu hoje me sinto curada, mas são lembranças, né? E aí eu lembrei, sim, de algumas coisas. Eu conversei com o meu marido. Como eu fiquei muito assustada. Com a falta do que fazer das pessoas, inclusive. Eu falei, gente, por que a pessoa... Qual é o intuito, né? O que é que motiva uma pessoa a abrir um vídeo de uma noiva super feliz pra comentar que ela é filha do Ronaldinho, que ela tem que fazer uma cirurgia na gengiva, que isso, que aquilo. Foi tanto comentário que eu confesso que eu dei risada. Eu dei muita risada, muita risada. Eu ria, eu e meu marido, ele quando via um me mostrava, amor, olha esse. Aí eu, amor, você viu? E minha família, enfim, todo mundo. Mas assim, eu fiquei muito assustada, né? Porque eu fiquei uns dias assim, estagnada, não conseguia fazer nada. E eu também senti um pouco de peso. Eu senti um peso, assim. Eu acho que é muita gente vendo sua vida, é muita energia ali sendo depositada em você. Então eu senti um peso muito grande. Uma cobrança também de pessoas falando, você tem que postar mais. Ainda tem isso, o pós, né? Como foi que depois de ter acontecido isso, depois desse boom, depois de tudo isso ter acontecido, o que as pessoas disseram e o que você fez? Porque as pessoas falam o que elas querem. Mas o que você também fez depois de tudo isso ter acontecido? E depois? Depois eu botei a minha cabeça no lugar, tá? Eu orei muito, eu busquei muito orientação e sabedoria da parte do Senhor para saber o que eu ia fazer. Porque eu não lembrava, cara. Olha que interessante. Eu não lembrava e eu nunca falei isso publicamente. É a primeira vez que eu vou falar. Mas Deus, ele já tinha me dito há muitos anos atrás que eu iria crescer na rede social.
E eu busquei, eu acho que de todas as formas, com os meus esforços, fazer isso, e isso nunca aconteceu. E eu não lembrava, Carol, eu não lembrava de jeito nenhum disso. E aí eu lembro que uma menina que me segue, que é da igreja do meu marido agora, ela comentou nos stories meus e falou: Beca, você lembra que esses dias você disse que você estava orando, pedindo direção a Deus para saber o que fazer na sua vida ministerial, na sua vida aqui na rede social? Porque eu lembro que eu tinha gravado uns stories fazendo devocional, ela comentou dizendo que era para eu fazer mais, enfim. E aí eu disse: Manu, eu tô orando, pedindo direção ao Senhor, inclusive como eu mudei de igreja agora, até para entender em que ministério eu vou atuar lá. Tava orando sobre isso tudo. Quando ela me falou isso, já tinha acontecido isso tudo, né? Me deu um estalo. Eu lembrei. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu fui chorar, sabe? Meu Deus. Eu fui chorar aos pés do Senhor. Porque é só Ele que dá paz, que dá direção pra gente. E eu chorei. Eu falei: Deus, o que é isso? Meu Deus, eu não lembrava que eu estava orando, pedindo direcionamento sobre tudo. Eu não lembrava que o Senhor já tinha me dito que iria me fazer crescer na rede social, queria me levar a lugares que eu jamais imaginei ir pisar. Eu não lembrava de como ia ser. Inclusive, aqui na Igreja dos Mares, quando eu ainda era membro de lá, Deus me deu um projeto muito bonito, que era o culto de mulheres. E em 2025, eu queria muito ter feito, mas eu não consegui, conciliando com o casamento. Mas já tinha o tema. Aí Deus me lembrou: vai lá, pega o tema. Aí quando eu abri o tema, Carol, quando eu abri o caderno com o tema, era relacionado assim, a Deus nos ensinar a nos ver como Ele nos vê. Entendeu? Meu Deus. Então, tudo isso foi uma coisa, tipo um quebra-cabeça onde as peças se encaixam. Foi tudo se encaixando. Jesus. E eu não lembro. E aí eu fiquei, vocês não têm noção não. Aí eu fiquei mais quieta ainda. Aí o pessoal me cobrando: você tem que aparecer, você tem que postar mais. Eu falei: eu preciso entender o que eu vou postar de hoje em diante, o que eu vou fazer de hoje em diante. Então eu fui me reservar no meu secreto. É lá que a gente cresce, é lá que a gente planta pra colher lá fora. Entendeu? Então eu fui pro meu secreto, eu tava sozinha em casa. E aí eu orei, eu pedi direção ao Senhor. E aí o meu posicionamento, né, o vídeo que eu falei sobre os comentários, demorou de sair um pouquinho, porque eu tava tentando entender ali, né? Porque você ainda fez um vídeo pós. Com comentário. Eu sou do marketing, né, gente? Então eu tive que fazer o quê? Uma estratégia. Né? Claro. O que é que eu vou postar agora, enfim. Então eu vou fazer uma estratégia pra mim. Eu não ia interromper totalmente o Diário da Noiva, então eu falei: eu vou intercalar todos os assuntos aqui e vamos nessa. Mas aí o que é que aconteceu? Teve um nicho que foi definido, que é autoestima feminina, que é fé, entendeu? E sobre tudo isso, e o Diário da Noiva, as coisas do casamento. E vai acontecer muita coisa ainda de projetos com mulheres. Eu imagino. Se Deus quiser, vai acontecer muitas coisas, que tá tudo nas mãos dele. Eu tô aqui pra servir. Eu tô aqui pra servir a você, a mulheres, enfim. E eu recebi muitos comentários também de muitas mulheres dizendo que já sofreram muito com a autoestima, com a mesma situação que eu, do sorriso e da gengiva, e com outras situações. E cada comentário que chegava em mim, sabe, eu falava: cara, eu vou orar por ela. São depoimentos. São depoimentos, Elas abriram realmente a intimidade delas. Foi, ali. no meu direct. No meu direct. Algumas pessoas comentaram nos vídeos. Porque não comentaram em vários dos outros vídeos também que vieram depois. Mas no direct. E aí eu pensava... Aí, cada coisa que chega agora, gente, tá sendo, assim... Deus me direcionando. Então, um comentário não é só um comentário mais. Um direct não é só um direct. E eu tô sendo guiada aqui, direcionada para seguir com esse propósito agora de cuidar ainda mais das mulheres, porque eu já cuidava, mas eu dei uma pausa, enfim.
e cuidar mais das mulheres, trazer assuntos para o mundo do mundo feminino, que é tão importante. Você entendeu? estrutura agora de forma mais consolidada, né? Isso. Então tá tudo mais ali fresco para você consegue mais organizar as ideias também, Sim. baseadas no que você vive, no que você viveu, no que você pode viver, então tudo baseado na sua fé, né? Porque Exatamente. é a partir dele ali que a gente consegue construir as coisas, não é? Eu fico muito feliz, assim, de compartilhar essa história junto com as pessoas que estão nos assistindo, porque histórias como a sua, Beca, que inspiram e faz com que a gente consiga ter consciência de que o digital, ele tá ali sim para nos ajudar, né? Ele nos auxilia, ele nos dá uma direção, ele realmente nos dá retorno financeiro. E como é que a gente vai utilizar isso ao nosso favor, estando preparada para o que pode acontecer? A gente tem que estar preparada para tudo. Porque o ruim vai acontecer, pode Vai. acontecer. Agora eu posso dizer isso. Entende? Porque eu nunca... Aquela situação que eu contei do carnaval nem se compara ao que aconteceu, entendeu? Sim. Então, assim... Mas ali eu senti um pouco. Agora eu senti absurdamente maior, assim, grande. Pois é. A gente tem que estar... Quem tá no digital realmente tem que esperar de tudo, né? É isso. E tem que estar bem psicologicamente, tá, gente? Exatamente. Estando bem terapia em dia. É isso. E segue, né? E o digital, é como eu falo, sabe, cara? O que isso também me ensinou é que as palavras, elas têm o poder, né? De matar e de abençoar. A própria Bíblia diz isso. Então, escolher, né? Escolha, né, o que você vai falar. Tenha sabedoria com o que vai sair da sua boca. Se é pra falar, amaldiçoar a vida de alguém, fique calado. Calada, não fale não. Amém. Pelo amor de Deus. Foi isso. Entendeu? Olha que massa, porque assim, tem pessoas que têm dificuldade, né, de ficar quieto em determinados momentos e sempre dar a opinião aonde não foi pedido, aonde ninguém lhe solicitou. E quando isso acontece, você precisa estar preparada para sofrer as consequências, porque a pessoa que está do outro lado recebendo a opinião pode lhe dar uma resposta que talvez para você não seja interessante naquele momento. Então é só realmente você entender, absorver as coisas, entender o que está acontecendo e falar quando for solicitado ou falar quando for necessário, não é, Beca? Então, utilizar da sabedoria do Senhor que Ele nos dá. E também, gente, a gente está falando aqui da fé, da parte cristã da gente mesmo, mas leia livros. Com certeza. Leia livros. Ocupe sua mente com coisas boas que aí você não vai falar nada de ruim. Exatamente. Isso não é sobre a religião em si. É sobre o ser humano, sabe? As pessoas estão ruins. Isso. As pessoas... O que é que você carrega dentro de você? Queira carregar coisas boas. Queira ser uma pessoa agradável de estar, né? Isso. De que as pessoas queiram estar perto, queiram conversar com você. E a gente tem que estar assim, cheio de coisa boa, né? E o que eu vou fazer minha última pergunta. Tá. O que você falaria para a Rebeca de 5 anos atrás? Qual conselho você daria para ela? Porque você tá ali em 2021, saindo da faculdade e ainda não tinha dado start na sua vida como social media. O que você falaria para essa Rebeca? Para você, olhando para trás aí. Eu acho que eu ia falar pra mim, pra que eu confiasse mais em mim. Pra que eu não tivesse tanto medo do novo, sabe? Eu ia ser uma mulher mais firme e confiante em mim, nos meus dons, no talento que eu tenho e no Senhor. Porque eu acho que aquela coisa de você tem que ter equilíbrio. Você não pode confiar muito em você, né? E deixar de confiar no Senhor. Isso. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso, mas confiar no Senhor, porque Ele é dono dos nossos dias, né? E eu lembro que naquela época, como eu estava te falando, eu estava muito ansiosa. Eu estava com medo de tudo. Então, o medo, ele atrapalha a nossa vida, ele nos impede de avançar, ele nos impede de conquistar lugares, pessoas novas. E eu tava com muito medo de tudo. Então, se eu confiasse mais no Senhor, fosse mais ousada, eu acho que eu poderia ter
eu não sei, eu acredito que tudo acontece no tempo certo, mas assim, eu poderia ter adiantado alguns passos que eu estou dando hoje. Eu acredito também. Entendeu? Acredito. Mas o medo, ele me travou, a falta de confiança em mim, as inseguranças. Perfeito. Entendeu? Eu não tinha tanta insegurança física, né? Porque casa com essa história do vídeo. Eu não tenho tantas inseguranças físicas. Eu me acho muito linda. Graças a Deus. Mas eu tenho inseguranças aqui dentro, onde ninguém vê. É isso. Todo mundo tem. Eu tenho as minhas inseguranças. Entendeu? Então, quando eu ouço, às vezes, você é um excelente profissional. Às vezes eu digo, eu não sou. Entende? Então, assim... Dizer pra essa Rebeca... Confia em você, amiga. Vai que é tua. Ai, Rebeca, obrigada. Obrigada. Foi incrível ter você aqui. Obrigada por compartilhar a sua história. Para essas pessoas, as mulheres também que estão aqui, né? Sim, nos assistindo. E eu espero de verdade que você que tenha assistido esse podcast, que você tenha se inspirado e você tenha entendido que sim, estar no digital lhe traz inseguranças, traz grandes proporções de estar no digital. Então, é só você entender exatamente o que funciona para você, para as coisas fluírem da melhor forma possível, tá bom? Então, lembrando a você que toda quinta-feira às 19 horas estamos aqui com um novo episódio do podcast. E depois, um beijo. Tchau! Tchau!